Então, aqui a gente já está no nosso segundo vídeo, né, sobre reforma tributária. E aí, o que que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês uma parte assim mais operacional da coisa, né? Então, eu tenho aqui aberto a nossa página web. Nela eu tenho o GitHub, o nosso framework e o Cloud, tá? Então, assim, no nosso último vídeo, a gente fez um documento MD. E a ideia é subir isso para o GitHub, tá? Quem nunca viu falar do GitHub, é legal a gente dar uma olhada primeiramente, que ele é um repositório, tá? Ele armazena vários códigos, né? E é uma ferramenta amplamente usada por desenvolvedor. E assim a gente consegue versionar os códigos de uma maneira muito mais simples, tá? Então, eu já tinha criado na última aula a reforma tributária. Ele tem aqui, ó, um documento README que ele tá vazio, né? Então, sim, o que a gente criou da última vez, a gente vem aqui e adiciona, faz um upload, né? E escolhe um arquivo, né? Ele está aqui no Downloads meu, ó, reforma tributária, que é o que a gente criou com o Cloud, e vamos colocar ele ali. Ó, ele já leu aqui. E assim, como é que funciona o GitHub? Não é só, vamos dizer assim, fazer o upload, né? Você faz um commit do que você quer, né? Então você pode versionar várias rotas para o seu sistema, né? Então eu estou commitando aqui, ó, direto na main. Main é a principal. Então vamos dizer assim, é a rota principal. Vamos dizer que a gente consiga evoluir isso e a gente tem uma rota alternativa ou um entendimento diferente que gere um cálculo de imposto diferente. A gente pode fazer uma rota alternativa e fazer um teste, né? Vamos dizer que no ano 2028 ficou dúbio o entendimento e a gente pode ter vários cenários. A gente consegue criar isso de uma outra forma até a gente jogar isso na main e ser o principal. Aqui eu posso simplesmente fazer isso e o, o documento já vai subir. Tá? Aqui é minha área, né, que é o Zanetti, reforma tributária. Ele é público, eu consigo mexer nisso. E a gente consegue ver o documento aqui, né? O formato Markdown, ele fica muito amigável aqui, tá? Então, ele fica muito bacana de se ler no GitHub. Então, o documento, ele tá todo aqui. A gente pode incluir mais coisas nele, né? Ah, aqui ele tem algumas observações, ó. E é praticamente igual àquele documento que a gente viu, tá? Aqui ele montou a estrutura de código, então a gente tem o Cloud, as contribuições, changelog. Então, assim, a gente pode melhorar um pouco mais isso, ou a gente pode já mandar ele codar, tá? Aqui, ó, por exemplo, em construção civil, né? Locação de imóveis, incorporação, regime regular. Então, assim, cada um desses a gente pode fazer uma memória de cálculo e colocar dentro desse arquivo Python. Então, cada pessoa pode contribuir. Ah, e pode criar mais arquivos? Pode criar mais arquivos. E depois, no nosso framework, a gente pode puxar essas formas de cálculo. Então, vai ser bem bacana, assim, no ponto de vista de funcionalidade. Se as pessoas conseguirem contribuir, vai ser bem enriquecedor, tá? Esse aqui é um formato de dado, né? Ele chama JSON, ele é assim, ó, ele é menos amigável, né, do que aquele outro que a gente tinha visto, né? E um detalhezinho assim só de questão de curiosidade, né? Por exemplo, que ele colocou aqui, ó, entre parênteses aqui, ó, isso aqui ele não está colocando como se fosse um valor, e sim como uma string. Uma string é um dado como se fosse uma palavra, vamos dizer assim. E aqui, ponto 0,5 é 0,5, né? Então, ponto no código, ele é a vírgula, né? Aqui 0,70. E aqui os módulos já
em Python. Então, vamos ser assim, def é uma função em Python, aqui é o nome da função, alíquota efetiva, essa alíquota de referência é o valor que entra, e o redutor também é o valor que entra na função. Isso aqui que está em aspas triplas são só observações, então isso não entra no cálculo. É uma informação para quem vai ler o código entender o código. E a forma de cálculo é isso, alíquota vezes 1 menos o redutor. Simples assim, tá? Aqui é outra fórmula Python, né, enquadramento, if not. Então, aqui já é um if else, que a gente já consegue fazer um sistema de escolha. Aqui também um if, né? Aqui sempre as entradas. Na verdade, sim, se tiver alguma dúvida de alguma função, a gente consegue pedir para o Cloud explicar para a gente, num formato melhor, tá? É só falar o nome da função, falar, ó, não entendi a função custo líquido, explique para mim. Ou melhore o entendimento dessa função em Python. A gente consegue fazer isso também. Aqui, veja que complicou uma coisa aqui, ó. Tá vendo? Item, valor, item, alíquota, entrada. Isso aqui ele criou tipo um dicionário, tá? Então ficou um pouco mais complexo em termos de desenvolvimento. Mas isso também a gente consegue pedir para ele fazer. Aqui já está direto, ó, administração central, seguro, risco, mas garantia. Então as fórmulas elas estão bem literais, tá? Então uma das propostas também é que esse desenvolvimento seja feito com fundamento, tá? Então a gente pode usar a inteligência artificial, mas a gente tem que dar uma revisada nisso. Não é aqueles que eles falam vibe code, deixar o código rolando, sem que a gente tenha uma noção do que ele está fazendo. Então por isso que eu já pedi para ele fazer todas as funções em português. A gente consegue deixar isso também programado na skill dele, para que ele faça isso. E depois a gente consegue ler dessa forma para ver se realmente foi correto ou não. Tá? Aí algumas telas que ele falou, né? E outras fontes, tá? Isso tudo aqui é só um começo, é só um arquivo, e ele já está aqui no GitHub, tá? Quando eu pego no Cloud, eu venho aqui no Cloud, deixa eu me jogar para cá, jogar para cá. Eu vou conectar o Cloud no GitHub, tá? Então eu tenho aqui o code, eu estou na web, tá? cloud.ia/code. Então aqui é o Cloud Code, ele faz código, tá? Como é que funciona isso? Quando você vem aqui embaixo, ó, na minha conta, eu tenho configurações e aqui embaixo eu tenho conectores, né? Então eu tenho algumas coisas conectadas aqui. Eu tenho meu Google Drive e eu tenho interação com o GitHub, tá? O meu ele já está colocado aqui. Então, o que acontece? Quando eu venho aqui, ó, nuvem, acesso total, eu já seleciono um deles. Então a gente já tem a da reforma, tá? Então eu já tenho a reforma tributária. Quando eu acessar isso, ele já vai ler esse arquivo aqui, de reforma tributária, tá? Então, assim, posso fazer um teste inicialmente para ver se ele leu mesmo. E para ver se ele está funcionando. Então, um teste para a gente ver mesmo, tá? Aqui, lembra que a gente viu aquela main? Então, ele está comitando na main. Então, tudo que ele fizer, ele vai colocar no principal. Aqui, aceitar edições, planejar e automático, tá? Depois a gente discute isso. E aqui é o agente que a gente está usando, tá? Opus 4.8. Então, a gente tem vários agentes. Vamos pegar assim, o mais básico para a gente fazer o teste. Esse aqui é o mais baratinho deles. Leia o repositório e entenda. E mostre o que... Então, assim, a nossa interação com o código e o repositório, ele vai, ele vai ser todo via inteligência artificial. Isso não quer dizer, a gente vai dar acesso completo para a inteligência artificial, mas a gente vai ter que auditar e ver
quais os códigos que ele está criando, quais as funções que ele está criando. A gente vai poder ver função a função, código a código, do que ele está fazendo. Ele já leu 3 arquivos lá, ó. Não sabia que tinha 3 arquivos, na minha cabeça só tinha 2, ó. Então, ele leu aqui a reforma tributária e ele já está lendo todos os arquivos para ver o que, que ele entende disso. Ó, ele já viu. Tá. Eu acho prematuro, particularmente, fazer 2 interações disso e depois subir, né? Eu acho que eu sou muito daquela de dormir com a ideia. Então, a gente faz o primeiro documento, pensa um pouco, pede para o mesmo cloud ou outro agente do cloud melhorar isso, né? Então, assim, por exemplo, o que eu gosto muito de fazer? Vamos colocar o Fablefy e aqui a gente aumenta ou abaixa o esforço dele, né? Aqui está no esforço máximo. O que isso leva? Isso aqui consome os tokens, né? Então, é o que você paga de crédito de token. Então, aqui do lado fica essas rodelinhas, ó, tá vendo? Então, o que eu já tenho de contexto hoje e o que eu tenho para gastar, né? Então, vamos lá, vamos gastar, né? E eu quero uma análise crítica dele, tá? Então, assim, vamos pensar que a gente está fazendo esse sistema, vamos explicar isso para ele, vamos falar para ele ler esse documento e vamos pedir para ele criticar isso, tá? Então, assim, analise esse repositório e faça uma análise crítica sobre esse sistema que a gente está querendo criar, né? O objetivo dele é focar no cálculo, mas com conceito na legislação. E a gente espera que tenham muitos colaboradores desse repositório e que isso possa crescer e possa ser um sistema seguro para as pessoas que, vamos dizer assim, a gente vai passar por essa jornada de mudança de imposto durante esses anos e essa pode ser uma ferramenta segura para que as pessoas possam consultar e fazer os seus cálculos de preço de venda em função desse novo cenário que a gente vai enfrentar, que vai ser uma mudança constante durante os anos. Então, pensando nesse repositório, a estrutura dele e a forma com que os arquivos estão dispostos. Outro ponto, as ferramentas elas devem ser fixas, tá? A gente tem que usar o Python em português, a gente vai ter que usar o mesmo framework Streamlit, começo. A gente vai ter que deixar isso em português, né? Então a gente talvez tenha uma skill própria para você, inteligência artificial, seguir esse roteiro. Talvez seja uma boa prática ter isso, né? Os dados eles devem ser em CSV, a gente não vai ter banco de dados. A gente vai poder usar um JSON eventual ou outros arquivos para fazer manutenção de dados. E no futuro a gente espera fazer algumas coisas como cenários e usar ferramentas como o NumPy. A ideia geral é que a gente tenha um exemplo em construção civil. A ideia é começar com a construção civil e depois deixar que as pessoas de suas áreas consigam implementar outras funções para diversos tipos de comércio e assim a gente consiga ter uma base única para que a gente consiga calcular o imposto de uma forma mais segura. Bem, como eu coloquei toda essa instrução e ele vai pensar um pouco mais, tá? Então, assim, talvez ele pense em minutos. Isso não é raro, é mais, vamos dizer assim, é mais certo. Eu poderia ter colocado para ele consultar outros sistemas, enfim, ver análise prática, mas quando eu coloquei aqui no UltraCode, eu espero que ele tenha um pouco mais de bom senso nisso. Tá. Então, assim, esse documento, ele vai ficar
e vai crescer e vai virar um sistema. O sistema ele vai ser aqui, né, nesse framework, a gente chama de framework, mas assim, na verdade é um sistema web, né? Eu posso pegar um dos sistemas que eu tenho aqui, que esse daqui é um sistema de terraplenagem, né? O que acontece? Como ele é uma ferramenta gratuita, depois de um tempo de inutilização, ele acaba dormindo. Não que ele sumiu, ele só está dormindo. E aí você dá uma clicada nele, ele acorda, né? E, e aqui é um formato de cálculo que a gente fez de terraplenagem. E simplesmente é isso aqui, ó. KML, hífen, earthworks.streamlit.app. O nosso de reforma tributária pode chamar reformatributária.streamlit.app. E a gente consegue mexer nisso. Todo mundo consegue fazer seus cálculos e explorar seus relatórios, tá? Ele vai ficar dessa forma, ele já está carregando, e ele funciona tanto no computador como no celular, né? E aqui a gente consegue ver onde que ele... Não era isso. E aqui a gente consegue manipular o sisteminha, né? É um sisteminha e tal. E da mesma forma a gente vai mexer nisso aqui, calculando alguns valores e mostrando o efeito do imposto ali de vários anos. A gente vai poder gerar relatórios HTML, vai poder fazer muita coisa aqui. Então a proposta é essa. A proposta é que eu dei um chute inicial, mostre um caminho para que a gente consiga evoluir com esse processo e com esse sistema, para que a gente consiga passar por essa fase de reforma aí de uma maneira mais segura, mais analítica, né? Ó, vamos permitir. Aqui o que que acontece? Ele já começou a mexer, ó, e aqui você pode deixar ele no automático e ele não vai perguntar mais nada para você, né? Ele vai na louca. Ele cria arquivo, ele deleta arquivo, sim, né? Mas ele está dentro do ambiente do GitHub, então ele está mexendo naquela pasta do GitHub. E aqui a gente pode dar uma olhada aqui mais atento o que ele tá pensando, tá? Ele às vezes ele solta 6 agentes e ele vai indo. E esse cara aqui, ele consome token mesmo, tá? Ele vai consumir bastante token, mas ele entrega uma análise um pouco melhor. Eu quis usar o mais avançado que tem hoje, para a gente realmente ver o que ele tem de ideia. É importante a gente ter essa ideia e submeter isso à crítica, né? Mesmo com a inteligência artificial, tá? O que acontece? O Cloud é uma ferramenta assim, mas o ChatGPT também é uma assim. Então, por exemplo, se eu posso abrir o meu ChatGPT aqui, ó, e eu pegar esse cara aqui, ó, que é... Cadê ele? Faz tempo que eu não mexo nele. Não tô achando. Ah, acho que ele não está mais online. Acessar a nuvem, vamos ver. Aqui, tá aqui. Então, chatgpt.com Codex Cloud. É a mesma coisa do Cloud Code, né? Só que ele é do ChatGPT. Então, por exemplo, aqui, eu já estou conectado com o meu GitHub aqui, então conectores, né? O GitHub está conectado no Caio Zanetti. E aí eu posso ter reforma tributária. Acho que não está liberado para todos. Eu tenho que conectar um a um. Aqui é importante você ter também o Git Mobile, tá? Você pode ter isso no seu celular e ele já dá acesso para você. Então, eu digito aqui o código no Git Mobile e ele já vai liberar.
que acontece? É, ele já está todos os repositórios aqui. Não sei por que não deu lá. Reforma. Ó, reforma tributária. E aí, o que que acontece? Ó? Eu estou no Codex, no ChatGPT. Eu posso pedir a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, qual que vai ser a opinião do Codex? Pode ser outra opinião, né? E uma coisa assim, ele funciona com voz também, tá? Então, eu estou usando duas inteligências artificiais para criticarem a ideia que eu estou tendo, né? Faça uma pesquisa na web também para ver se existem outras pessoas fazendo isso e busque ideias sobre o nosso sistema até para melhorar, né? E mostra aqui no chat os pontos que você acha convergente, divergente, o que dá para melhorar, o que ainda está imaturo. Então ele já colocou aqui. Aí, da mesma forma, a gente tem os agentes, tá? E aí eu jogo para lá e ele já vai começar a trabalhar nisso, tá? Então, assim, né, não deu. Nem sempre é tão bonito assim. Mas depois eu vou resolver isso aqui. Vamos ver o que que o Claudio falou. Ele está ainda analisando, ó. Então, assim, ele jogou 16 agentes e já está trabalhando há 5 minutos, né? E aqui ele já está comendo todos os tokens, ó. Então, é legal, né? É uma coisa que acho que a gente pode gastar uma, uma ideação no começo para que ele realmente critique e depois a gente pode também analisar esse plano, né? É importante a gente ver isso com calma, de um dia para o outro, não ver imediatamente e, e tentar melhorar isso antes realmente de fazer o código, tá? Então, vou encerrar por aqui e a gente se vê na próxima, depois com esse plano detalhado. E aí eu posso fazer uma crítica com o ChatGPT para ver se o que o Claude tá falando é realmente válido ou não. Valeu, até a próxima.